E faça mitos sólidos. Depois de terminar o saneamento, graças à grande ajuda de Diego, continuamos com o restante da tubulação. Já está quase na hora, pessoal. Sintam-se à vontade. Vamos lá. Compramos este sítio em El Paraíso. E dentro dele, completamente abandonada, há uma casa de pedra. Depois de tirar todo o mato que a cobria, continuamos limpando o caminho de acesso. E nesse meio tempo, descobrimos áreas de banho com cachoeiras espetaculares. O acesso é muito difícil e levar os materiais nos custa muito esforço, mas não desistimos. Nosso objetivo de restaurá-la com nossas próprias mãos continua intacto. Vamos passar um tubo por aqui de algum jeito. Eu vou imaginar a tubulação a partir daqui. Então o que vamos fazer é passar esse tubo. O tubo vamos cobrir com isolamento, enterrar e levar até o reservatório. No reservatório, colocar uma válvula. Quando entrar por aqui, colocar um cotovelo, subir, colocar uma válvula, descer de novo até o chão. O que significa que vou deixar um trecho de cobre aqui, comprido, como recozido ali, e depois vamos levar até o local. Beleza, beleza. E digo subir porque senão a chave não aparece. Claro, beleza, beleza. E aí já é com você. Se quiser entrar por aqui ou por ali, aproveitando o buraco. Aproveitando o buraco. Vou dizer... Vou aproveitar o buraco e deixar o recozimento de lado, tá vendo? Beleza. Então dissemos que ali temos a válvula. Depois da válvula sai um T. Um tubo para cá, outro tubo para lá. Então vamos começar por ali. Por que se chama recozimento? Este é um tubo como os rígidos. Mas... Eles colocam, digamos, como se fosse uma lâmpada. Ligam corrente positiva e negativa. E tudo isso fica em brasa. Depois eles tiram. E então, ao ficar o cobre em brasa, de repente ele fica muito flexível. O rígido. Se você esquentar com um maçarico e deixar em brasa, depois você pode curvar. É como, na verdade, fazíamos antes. Antes de ter tantas peças, você esquentava, deixava em brasa, resfriava e com o joelho ou com uma curvadora ia dando as formas. Ou seja, a vantagem é poder trabalhar com mais. Sim, a desvantagem é que não fica reto. Deixar tudo exposto fica feio. Não é igual a uma barra perfeita? A vantagem nesses trabalhos que vamos fazer aqui é que é muito fácil de trabalhar. Tio Vale, então vamos tirar. Bom, isso vamos fazer lá fora para você ver como se faz corretamente e não fazer aqui de qualquer jeito. Então pisamos um pouco aqui, começamos com o T-plane quando colocamos e vamos fazendo assim. Se quiser pode ir para lá e aí você vai tirar uma barra o mais rígida possível. Beleza, agora deita ele. Agora eu vou vir aqui cortar. Vamos medir. Como eu disse, vamos entrar por ali. Vou cortar. Ou melhor, do outro lado. Vamos colocar uma junção, que é isso aqui. Uma peça que de um lado, por meio de presilha, por meio de apertar com uma borracha, conecta aqui. E do outro lado permite que você rosqueie. Depois, em um pedaço de cobre, vamos colocar outra junção, que de um lado é soldada e do outro é rosqueada. Vamos colocar essa peça e soldar a outra ponta no cobre, terminando em uma rosca macho para rosquear. Sinceramente, prefiro fazer do outro lado da parede, tudo bem? Para que a partir daí tenhamos uma garantia muito maior de que não vai vazar. Aqui vamos colocar um cotovelo ou simplesmente vamos curvar e colocar uma torneira logo na saída. E além disso, essa torneira vamos colocar embutida. Assim, quando você vier com a parede, o que vai ver aqui é uma mesa de minhoca. Algo assim, algo... bonito que com um enfeite fica muito legal. Então, eu vou começar a cortar a partir daqui. Só que depois vamos deixar 20 centímetros para cortar. Uma vez que subimos com a chave, vamos colocar um T. O T é isso aqui. Certo? Imagina, aqui está a chave. Colocamos o T. E então aqui vamos colocar outro pedaço para enterrar de novo. Simplesmente vai subir um tubinho com a chave. Na verdade, isso nem vai aparecer, vai ficar enterrado dentro da parede de madeira que você vai fazer. Descemos lá embaixo e por aqui já vamos com o frio, subimos e por aqui vamos com o frio. Consequentemente, vamos medir esse pedaço e vamos fazer assim, meio daquele jeito. Porque você vai juntar com esses, né? Vou juntar por ali, tirando as peças que vão te incomodar. Aqui deixarei bem comprido, mas estou medindo de forma precisa. Isso nos dá 2,50 m. Então vamos... cortar 2,50 m.
Primeiro, não vou confiar nesse trâmite, que acho meio estranho. E depois, na hora de fazer o corte, já que eu tenho que colocar uma peça, sempre me atrapalha muito quando tem curva. Que tem a curva. Ah, beleza, beleza. Porque, claro, estando curvado não vai entrar nada fácil. Então, o melhor seria tentar deixá-lo o mais reto possível. E aqui onde temos, usamos o cortador, o corta-tubos. Esmerilhadeiras também são uma opção, porém deixam mais rebarbas e são mais lentas. Uma forma de usar o corta-tubos normal é fazer assim, né? Vai abrindo. E a outra é fazer assim, tá? Tá. Na hora de usar, eu vou usar aqui para que você possa ver o que acontece se eu apertar, tá? Apertei muito? Olha só. Assim, beleza. Eu amassei de todos os lados. Se eu apertar de novo com força, estou amassando tudo, meu Deus. Ou seja, ficou péssimo, né? Péssimo. Isso é um erro super comum. Aham. Por medo de que não corte. Claro, as pessoas querem ter um pouco de pressa, seja o que for. E olha só. Ah, você está fechando o tubo. Já. Então, o que você precisa fazer é vir aqui. E não apertar, deixando no ponto certo. Só para encostar mesmo. É, beleza. E eu coloco só um pouquinho. Olha como é pouco. E giro de novo, mais um pouquinho. E é assim que você vai. Como se eu estivesse pegando enquanto subo. Já estou girando um pouco o dedo, né? Giro de novo. E pronto. Corto direitinho. Vamos medir daqui. 2,50. Eu seguro. Com a fita métrica. Coloque o dedo onde vai. 2,50. Era 2,50, né? Você quer fazer isso? Beleza, vamos tentar. Para abrir, basta girar 2 vezes. Ou 3 para a direita. Eu já tinha feito isso. Para testar. Então, agora que o tubo está amassado, não acontece nada se abrirmos um pouco mais. Assim, e nos colocamos um pouco mais. O tubo inteiro tem que entrar, certo? Aí... Bem, tem 2 molares, 2 roletes no meio e... Fecha agora. Com esses dedos você segura por baixo e vai se ajeitando no meio. Ah, isso aqui, exato. Ok. Isso aqui também. Você se aproxima, deixa acariciar um pouco e vai girando assim. Não está perfeito. Desculpa, um pouco mais. Isso aí, o que é? Isso não é nada naquele bobo. E você vai fazendo e então vai pegando um jeito aos poucos. E agora aperta um pouco mais. Isso, cada vez que você girar, aperte um pouco. No tubo recozido, obviamente, é muito mais importante ter cuidado do que no rígido. O rígido aguenta o transporte. Se você não apertar a cada volta que der, ele não afroça, mas sim corta. E uma vez cortado, o tubo perde o aperto. Beleza, perfeito. E agora temos que ver se não ficou nenhuma rebarba grande. Neste caso não ficou, mas se ficasse no cortador de tubos, temos essa ferramenta. Então esse bico é para colocar aqui. E tirar todas as rebarbas. Se eu cortar com a esmerilhadeira, principalmente, ficam rebarbas. Muita rebarba. No final, o que acontece é que vou reduzindo o tubo. Quando reduzo o tubo, quando o fluxo é reduzido de repente, ou seja, o espaço. A mesma quantidade de água em um fluxo em um espaço menor implica uma pressão maior. Essa é a importância de não deixar metade do tubo com uma rebarba. Haverá aumentos na pressão. Fique atento, o cortador de tubos fica aqui, mas a trena eu levo. Isso é crucial, senão é chato rodar o dia todo. O cortador de tubos fica com o tubo e a trena fica comigo. Porque aqui eu já vou ter voltado com uma medida. Certo, agora, viemos aqui. Isso encaixa por ali, por aqui a gente vai. O que é isso? Isso tem que ser derrubado e vai sumir. Beleza, assim que tirarmos o banheiro, tiramos isso. Bom, já que isso vai sumir, isso aqui para curvar é muito fácil. O que tem que fazer é que a curva seja ampla para que o tubo não fique estreito. Se eu pegar um tubo e apertar, curvo demais. A 90 graus fica fechado. Fica fechado então. Voltamos ao mesmo, certo? Introduzimos o fluxo e as pressões enlouquecem. Não existe algum tipo de instrumento, ferramenta que você coloca e faz a dobra? Sim, uma curvadora para não... Amassar o tubo e deixá-lo. Ou seja, claro, nós com o joelho vamos ter que deixar uma curva assim de longa. Mas com a curvadora ela fica curtinha. Com este, digamos, muito bem, cara. E já te digo, há alguns anos, quando todo o cobre, toda a curvatura, usar peças não era muito, aquilo era você recozia e curvava, era assim.
Fizemos um bom trabalho, muito mais trabalho, mas era valorizado que se fazia melhor os trabalhos que não passavam. Se vinha um oficial e via que você estava fazendo a curva direitinho, ele não ia te dizer, ei, isso vai ficar coberto, né? Porque isso vai ficar coberto. O que mais? Como ficou a curva? Mas se preparar bem também te dava a experiência necessária para fazer direito quando preciso. Bom, nesse caso, aqui vamos cortar, colocar um mangote, soldar, e aqui embaixo vamos conectar este T, beleza? Que ficava... Agora, o que acontece? Que esse T não vai só para cima. A chave estava aqui, bem antes de derivar, pois se colocássemos depois, não cortaria esse trecho. Vamos colocar a chave aqui e descer com isso para baixo. Temos duas opções, colocar um pedacinho e soldar uma curva fechadinha, ou fazer uma curva nós mesmos com a curvadora. Considerando a entrada por aqui, o espaço é limitado, portanto vamos cortar um pedaço e soldar. Ok, vamos lá fora cortar um pedaço que encaixe neste cotovelo fêmea. E ao mesmo tempo, isso não pode ficar assim, porque se ficar assim, o estanho na hora de soldar não entra. No mínimo vai ter que ficar assim. Beleza? Beleza, porque se eu estiver aqui, quando eu comer um momento, o estanho ali. Claro, vamos medir isso, mas não é necessário. Vamos colocar 3 centímetros e pronto. Então, vamos lá fora. Sim. Quer cortar? Você... Assim, cortar um pedaço assim, né? De 3 centímetros, sim. Vamos dar um pouco para este, um pouco para este e um pouco no meio. Ele me deu o poder. Este último tronco, se mexer assim, ele cai. Agora é hora de limpar os tubos. Ficou tão bom que nem precisa. Basta com os tubos e o metro caído. Enquanto estiverem sujas, com gordura, dá para encaixar mais ou menos. Além disso, cortamos elas muito bem. Se eu estiver encaixando e não entrar, acontece 1000 vezes. Imagina que ficou mal encaixada, que só entrou até aqui. E eu começo a forçar assim para dentro e dar marteladas. E pronto, nem vai para dentro. Nem pra fora. Voltamos A mesma coisa. Significa que não entrei totalmente reta, mas sim exagerando. Assim. Então, quando estou assim, o que eu tenho que fazer é fazer assim. Não sei se me expliquei. Sim, buscar o equilíbrio, esse é o exercício mais comum para que entre. O mesmo com o cotovelo. O cotovelo vai aqui e eu, em vez de apertar para dentro, estou girando. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Já temos a pecinha. Ela vai por aqui. Não importa muito a posição, pois ficará completamente enterrada. Você precisa martelar essa pedra. Esse cano vai nos conectar aqui. E com esse queremos chegar até o chão. Vou cortar bem mais largo agora. Depois emendamos na hora certa. Isso significa que temos 2 medidas para tirar. Uma até o chão, mais ou menos. Bom, mais ou menos. E vamos deixar ali 60, bem largo. E agora vamos até lá, até a primeira. Até que derive. Neste caso, né, a primeira de todas é a que... deriva para o lavabo. Então entra mais ou menos neste lavabo. O lavabo vai... Vai ficar mais ou menos aqui. Talvez fique assim. Não vamos passar pelo tubo, aproveitando a vala. E aí temos 4, 50 a mais, 60, 5, 10, beleza? 5, 20. Já vamos cortar o trecho de 5, 20 e... Ao mesmo tempo, como sabemos que a água quente, também vamos descer por aqui. E também vai para o lado da pia. Sabemos que não precisamos cortar um, precisamos cortar 2. Bom, desculpe, vamos cortar só um e o quente vamos deixar mais longo. Tentaremos chegar lá com uma peça única, sem solda. 5,20. Certo, agora traga tudo pra mim. Mas... mais um pouquinho. Ah, já tô indo pra aí. Vamos lá, vamos. O metrô custa 5, então 5 mais um par. Eu solto, hein? Sim, esquerda, direita, quente. E agora... Vamos levar agora. Que não conseguiremos nos virar lá dentro. Tínhamos dito que era 450 mais a subida. Então significa que a curva está em 450. E já deveria ter subido. Vem e depois sobe. Se são 5,20, temos 60. Mais começar a curva. Isso é o que sobe. Para começar a curva, mais ou menos... por aqui. E bom...
Bom, aqui temos uns 90 graus mais ou menos, mas... Menos, sim. Então vamos levar pra lá, Carlos. Ok, eu levo. Vamos aproveitar uma vala e passar o tubo por baixo. E pronto, para facilitar, vamos usar isolamento. O isolamento é o isolante. Aqui nunca vai congelar. Seria importante colocar no quente, para economizar energia. Mas vamos colocar tudo e pronto. Então significa que eu tendo isso aqui, e você com muito cuidado para não entrar barro no tubo, vai Ir colocando. a coquia e trazendo ela para mim. Na verdade não está certo, porque ali, como vamos soldar, vai queimar. Mas é preciso Deixar pelo menos. um palminho aqui, certo? Estamos com o foam pronto. Carlos, por favor, me dê 2 pedaços de papel higiênico. Faça um rolinho. Garanta que nada entre aqui, beleza? Eu mesmo faço. Por outro lado, né? Não, porque vamos soldar ali. Então vamos parar de olhar para a paella. Quando percebemos, já colocamos todas as folhas aqui dentro. Sim. Ei, vamos lá. Vai lá, por favor. Onde está o quente? O quente é o de baixo, isso? Vamos ver se melhora um pouco, mas tá ok. Mais ou menos legal. E bom, é isso. Vai ser bastante generoso. Vão ser 1,50 mais 5,60. 1,50 mais 5,60. Estamos em 7,10, certo? Assim, então 7,10. 7 e 10. Pra lá, pra lá. Agora me dá. Você coloca no lugar. No lugar. Bem. Perfeito. Agora o que vamos fazer é colocar uma coquilha aqui e outra coquilha ali. E aí fica assim. Sim, porque assim fica perfeito. Depois já para cortar, pois eu não queria cortar hoje. Beleza, abaixa pra mim. A mão está no seu pé esquerdo. Certo, agora aquilo é perfeito para nós, temos que... Beleza, quando cortarmos, já levamos tudo para o lugar. Esse tubo vai se conectar ali, agora parece que não faz muito sentido, mas está perfeito. Vai para a esquerda, pelo que eu vejo, eu sou o quente. Não vamos vacilar, porque às vezes isso acontece, e de repente temos água quente no banheiro. Vamos ver, este é o quente, direita. Beleza, o que vai aqui? Então aqui vão 2 T's. E agora veja se ali a curva vai em direção à parede. Que fique o mais alto possível na parede. Está... Um pouco mais aqui. Certo, aí está encostado na parede e o outro está encostado na parede. Vamos lá, beleza? Então, agora simplesmente, qual que é a ideia? A ideia é colocar um T aqui e um pedaço de tubo embaixo, já vindo para cá. Então eu simplesmente pego, coloco o dedo aqui, faço assim e venho para cá cortar. Beleza. Pode servir pra gente? Com outro ato, com o outro é a mesma coisa, mas mais um pouquinho antes eu vou cortar aqui para passar. Vou te explicar por que estou pensando isso. Um dos dois, de qualquer jeito, vai ter que passar por baixo ou por cima do outro. Nesse caso, tanto faz pra gente porque temos um abismo onde trabalhar. Mas enfim, se eu fizesse o corte aqui, a ponte ficaria ali. E se eu fizesse o corte aqui, então a ponte ficaria aqui. Aqui nos interessa mais a de Deus devagar. Vamos fazer um pequeno corte aqui. Para colocar. Voltamos ao mesmo. Esta peça tem que entrar ali. Esta peça não está totalmente esférica. Se eu começar a fazer aqui, este cobre vai começar a tentar entrar no tubo. E eu nunca paro. Mas se eu for arredondando, o que eu faço é arredondar também o tubo. Você percebe? Sim, não vou colocar 100%, pois depois não consigo tirar. Vamos deixar assim. Considerando que isso vai aqui, medimos esses pedaços. Com a trena. A trena quem trouxe? A volta aqui tinha ali? Não?
A trena? Não, não, não. Por aqui. Então aproveitaria essa medida. Poderíamos ir em linha reta, seguindo pela parede, mas não vamos. Então deixarei essa medida. Mais uma curva mais ou menos. Então por aqui. São 130 a mais, um de 130 e outro de 140. É isso que vamos cortar. 130 e 140? Por quê? Por que você vai colocar aí? Com seus bigodinhos, bigodinhos. Temos 31, 40. 40. Vamos colocar água nas extremidades porque ele não treinou. Guirina, me dá esse aqui. Vamos passar isso e ver os próximos trechos. De barriga pra cima não entra nada. Próximo. Ponto de... Água fria e próximo ponto de água quente, que apareça o chuveiro. Por que estou fazendo isso? Porque para poder soldar uma peça. Decidi evidentemente que tem uns 3 pedaços do T. Então agora vou cortar isso. E já conectamos aqui estes, conectamos os outros, soldamos. E já vamos fazendo as coisas. Um pouquinho mais de fato. O quente é o da direita? O quente é o da direita? Sendo. Então isso não nos interessa. Evidentemente levar ali. O quente já não leva mais T. O único próximo ponto é este aqui. O que vamos fazer é colocar um pedaço bem longo, isso, depois cortamos um pouco, colocamos um T e mandamos para lá. Com outro pedaço de cobre, saímos do chão por aqui. Vai dar para ver esse pedacinho de cobre até aqui, mais ou menos? Qual a distância? Metade da cisterna que dá 21, pode ser um pouquinho. Por exemplo, para que a chave enrosque, ali vamos colocar uma chave chamada de esquadria. Então essa chave precisa enroscar. Para essa chave não enroscar, precisamos de um pedacinho assim no centro, mais ou menos assim, tá bom? Então vamos colocar 27. Significa que este aqui, dá para ver, olha a marca que eu fiz com o dedo, dá para ver. Então vamos ver o frio, que é sem de arla, é esse aqui? Isso mesmo. Dentro de, vamos ver. Exato. Não tem problema, porque aqui não tem problema. Mas tudo bem, e vamos cortar um pedaço de 130. Para o frio e depois para o quente e para o quente também. Nós vamos passar por aqui. Vamos passar por baixo de toda essa estrutura. Vamos entrar por aqui e vamos subir. E aqui vamos deixar comprido. Mais ou menos. Aqui você vai colocar a torneira mais ou menos. Então vamos lá. Desculpa. Este é o frio, o quente é este. Daqui um pouquinho sim, mas o quente é a direita. Então aqui a gente vai colocar 2,90, que se tiver espaço vai sobrar bastante. Beleza? O que vocês acham? O que eu vou fazer? É mais ou menos uma curva para passar ali por baixo. É crucial que eu não dobre isso, o que não poderia fazer mesmo se quisesse, mas tudo bem. Então vamos em frente. Não apertar em um só ponto, mas sim girar. Sim, se eu fizer assim. Então, pouco a pouco agora, colocando isso na outra direção, acho que ele vai pedir para classificar em outro lugar. Mais ou menos assim, acho que essa é a história. Renzi, vamos colocar um pedaço de toucinho de coquila? Bem, agora para passar isso por aqui temos papéis, né? Senão a gente faz bagunça. Papel para uma máquina de papel, certo? Certo, vamos colocar assim por cima e aí está, cara. Que bagunça. Beleza. Vemos. Bem, agora acho que sim. Já vamos colocar reto e vamos conseguir colocar ali. Beleza, vamos deixar este aqui um instantinho. Aliás, vou colocando já, porque senão vai ser uma enrolação. No momento em que o ácido começar a tocar o cobre, não temos muito tempo para soldar. Sim. Pode ser alguns minutos, entre 3 e 5 minutos. Nos dá tempo de sobra para montar tudo, mais ou menos. Olha, sendo novo não é um problema, mas tudo bem. Não faz mal dar em pequenas quantidades e pronto. Voltamos ao mesmo. A gente coloca nas peças e agora vamos pegar o trame que cortamos. Estamos com quente. Aqui não me preocupo muito com o resultado, depois arrumamos. Ok, certo.
Removedor. Para cada uma das... Partes sem medo. Colocamos na peça mais difícil. E agora essa peça conectamos à segunda mais difícil. Aí entrou perfeitamente, aí... Viu? É uma placa. Isso a gente não mexe, depois move. E agora? Para baixo, Carlos, para baixo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E entrou. O necessário para fazer uma solda é a espessura. Porque é muito típico. Começar com milhões. De litros. Na verdade, só de fazer uma dobra. Bem, exagerei um pouco sobre o diâmetro do tubo. Disse que era de aproximadamente 15, mas não foi bem assim, não é? Mas tudo bem, com isso já está bom. Então, como vou fazer 3 pontos? Um truque para ir para 2 e 3. Exato. Bem... Ao soldar, tudo isso vai queimar um pouco, mas não tem problema. É questão de garantir que todo o tubo esteja quente. Como eu me certifico? Colocando o fogo de um lado e o estanho do outro. Porque evidentemente o lado do fogo esquenta antes do que o outro. E se eu esquentar demais, em vez de o estanho aderir, ele acaba repelindo. Então basicamente vou ficar aqui. Ok, aceito. Próxima. Beleza. Não pode tocar no tubo de jeito nenhum. Em 2 ou 3 minutos, porque a gente quebraria a solda. Beleza, vamos esperar 2 minutinhos e preparar a outra. O estanho percorreu todo o cilindro? O que você colocou aí? Mas pela parte de baixo? Sim, vai, por isso ele absorve e é, digamos, por capilaridade. E depois, além disso, se você reparar, eu comecei a usar o maçarico aqui. Sim, e primeiro, evidentemente, eu coloquei o estanho nesta. Porque se eu começo por esta, quando venho aqui, o fogo desta também está chegando nesta. Com isso, talvez essa solda... Então, neste caso, como o fogo vinha por aqui. Esta é a primeira solda, a segunda e a terceira. Mas se eu viesse com um maçarico por aqui, teria a primeira, a segunda e a terceira. Sim, sim. Sim, ai. Carlos como? Então isso sobe por aqui, eu não mexo em mais nada, deixamos assim e vamos soldar. Vamos soldar. E depois disso, sim. Isso significa que vai ser primeira, segunda e terceira. Então eu girei muito isso para tentar ir a partir dali. Mais ou menos bem. Primeira sempre do lado contrário, segunda. E terceira. Já temos. Vamos verificar se tem um mamilo e um conector giratório. O conector giratório sim, e o mamilo também. E vamos para a esmerilhadeira com disco de corte. Pronto. Deixa eu ver se eu percebo. Azul, passamos por aqui assim, então isso tem que ir um pouco mais para cima. Colocamos aqui o T, conectamos e este faz a curva aqui. Um T e depois uma curva.
Certo. Aqui voltamos ao mesmo. Se eu começo a esquentar em cima, o que vai acontecer é que quando esquentar embaixo, também já esquentou em cima. E podemos esquentar tanto o tubo que no final ele repele o estanho. O calor aqui é muito intenso. Coloca o estanho por aqui. É importante não tocar. Vamos aguardar 2 minutos. Está perfeito, tio. Água fria e agora o quente. Perfeitíssimo. Vou fechar esses tubos. Contra si mesmos. Você nunca viu isso na vida? Claro. Você faz isso, pois depois não importa, vai procurar um pedaço. Claro, já era, porque sobra. Você vem pra cá, coloca a coquila. Assim. E vai fechando com a fita. Você fecha bem isso. Depois pega outro pedacinho. Na verdade, você vem inteiro, mas... Bem. Imagine que você pegue um pedacinho, coloque-o com o corte virado pra cima, enrole a fita e repita o processo com todos os pedaços. Vamos testar no watímetro. A hora da verdade. Há de uma... Fonte. Aprovado, genial. Desce muito bem, como uma cascata. Quebrar a parede. Sim, aí. Já. Admite sólidos. Vamos, admite sólidos.